gostaria que os amados irmãos abrissem vossas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler 3 versos, versos 14, 15 e 16. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versos 14, 15 e 16. Amém? Todos acharam? Diz assim a santa palavra do nosso Deus: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós somos, ó Deus, a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja que foi redimida, ó Deus, pela Tua obra, Senhor. E queremos, ó Deus, neste momento, ó Deus, te pedir, ó Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Para que, ó Deus, possamos, ó Deus, ser iluminados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, a compreender, ó Deus, a Tua verdade. Que, ó Pai, que em nome de Jesus, o Teu nome venha a ser glorificado. E que a Tua igreja, Senhor, venha a ser edificada por meio da Tua palavra, aplicada, Deus, pelo Teu Santo Espírito em nossos corações. Nós dependemos inteiramente de Ti, Senhor. Fala conosco e glorifica a Ti mesmo. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, há algum tempo, eu venho pensando acerca da murmuração, da reclamação. Às vezes nós reclamamos, muitas das vezes nós não estamos satisfeitos com nada. Se está chovendo, a gente reclama, se faz sol, a gente reclama. Se chega a segunda-feira e nós temos uma porta aberta de emprego, muitos reclamam: eita, chegou a segunda-feira. A oportunidade de ir para a escola, para a universidade. Muitas vezes nós reclamamos de muitas coisas, né? E eu tenho certeza que muitos de nós nesse dia fez algumas reclamações, né? A esposa reclamou do marido, o marido reclamou da esposa, reclamaram dos filhos. Talvez, né, até no dia de hoje teve que acordar e dizer: eita, vou ter que trabalhar. Infelizmente, irmãos, isso acontece conosco. E o que está na raiz de tudo isso? Será que Adão e Eva, quando estavam lá antes da queda, eles reclamavam de alguma coisa? Será que eles murmuravam contra Deus? Será que eles resmungavam? Com certeza não, né? Porque esse tipo de coisa só começou após a queda. Após a queda, o pecado entra no mundo. E com ele também as queixas e as reclamações de todos nós. E isso só existe porque nós somos pecadores. Queixas e reclamações só existem porque somos pecadores. E nosso descontentamento, irmãos, é um sintoma da queda. É um sintoma do pecado. Nosso Salvador Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para lidar com isso. Ele veio para nos redimir desse descontentamento. Ele veio para nos redimir dessa murmuração que existe em nossos corações muitas vezes. Mas há mais do que isso. A obra de Cristo também inclui não somente lidar com esse problema, mas vai também trazer transformações para as nossas vidas. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos, como comumente nós falamos, ser pessoas crentes diferentes.
Porque nós andamos na contramão desse mundo. E nós precisamos viver uma vida que seja diferente da que o mundo vive. Nós devemos ser diferente dos ímpios, diferente daqueles que não foram alcançados pelo Senhor. Meus irmãos, nós devemos ser pessoas que devemos refletir o caráter de Cristo. Devemos ser pessoas crentes que reflitam, glorifiquem a Deus com as suas vidas. E, infelizmente, muitos crentes estão distantes dessa realidade. Sabe aquela coisa de que muitos estão desconectados da palavra? É como se eu professo ser alguma coisa, mas eu não vivo aquilo que eu professo ser. Muitos cristãos, infelizmente, têm vivido dessa forma. Desconectados. Falam algo, mas não vivem. Proclamam, mas não andam do modo como proclamam. A palavra lá em Tiago vai nos dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes dessa palavra, mas nós devemos ser praticantes dessa verdade. Nós não devemos apenas ouvir, não basta só ouvir, tem que viver, tem que praticar. E como acabamos de ler, esta passagem vai falar acerca da reclamação, acerca do descontentamento. E Paulo escreve à igreja de Filipos e os exorta para que eles possam lidar com esse problema do descontentamento. E que, como eu disse, infelizmente é muito comum na vida de muitos irmãos. Eu digo isso, irmãos, porque, como eu disse no início, há algum tempo eu venho pensando acerca disso. E Deus tem falado muito comigo acerca da murmuração. Às vezes você reclamar de coisas que nós não deveríamos reclamar e sim agradecer. Porque nós temos sim motivo para agradecer ao Senhor. E quando nós olhamos para essa carta, há duas coisas importantes que nós precisamos saber. Paulo, quando escreve essa carta, ele estava na prisão. Ele estava preso. Nós não sabemos certo onde ele estava preso, né? Mas logo no capítulo 1, verso 7, ele vai dizer assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. No verso 13, ele vai dizer assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então nós entendemos que Paulo estava preso. E no verso 20, um verso bem conhecido nosso, ele vai dizer que, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, Paulo, além de estar preso, ele não tinha uma esperança de que sairia daquela prisão preso. Aliás, vivo. Mas ele escreve essa carta e exorta aos irmãos, né, para que eles não murmurem, não sejam contendiosos. Paulo, irmãos, ele podia muito bem escrever essa carta e dizer: meus amados irmãos, eu estou aqui, a situação está difícil, a situação está terrível. Poderia reclamar, dizer: vocês não me ajudaram, ou se vocês me ajudaram foi pouco, porque eu queria estar... Não, Paulo não escreve dessa forma. Ele fala que está preso, e ele diz até que o morrer para ele é lucro. Se na circunstância que ele tivesse, ele fosse morto, o morrer para ele era lucro. Então, Paulo não resmungou. Pelo contrário, né? Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Várias vezes Paulo vai falar acerca disso. No capítulo 4, verso 4, ele vai nos dizer, né? Regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Mais uma vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então, nós entendemos que a alegria que Paulo
tenta transmitir para a igreja de Filipos não é uma alegria circunstancial, como muitas vezes aqui nós já falamos. Porque nossa alegria, meus irmãos, é o Senhor. Nossa alegria é Jesus Cristo. Nossa alegria não depende das circunstâncias. Nossa alegria é na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tão somente, independente da situação, independente da dor, parece até um paradoxo, você está sofrendo e se alegrar, mas a nossa alegria não está nas coisas em que nós estamos vivendo. Nossa alegria é Cristo. Ele é o motivo da nossa alegria. E é isso que Paulo quer transmitir para os irmãos. Cristo é a alegria de vocês. Cristo é o motivo pelo qual Paulo escreve a vocês, não murmurando, mas exortando-os para que sejam alegres. Então, independente, irmãos, de qualquer situação que qualquer um de nós esteja passando, e eu sei que pode ser muitas vezes dolorido e difícil, mas nós somos exortados sempre a estar alegres no Senhor. Nossa alegria não é uma alegria circunstancial, é uma alegria eterna. E isso é um mandamento para todos nós que somos cristãos. Ser alegre no Senhor. No início do capítulo 2, Paulo exorta os filipenses a olhar para este Salvador. Ele os exorta para ver como Cristo se despojou da sua glória e se tornou um de nós, que está no verso 5. Então, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. E ele fez tudo isso de bom grado, não de má vontade. Jesus não murmurou, não reclamou. Simplesmente ele se despiu da sua glória, se vestiu como um de nós, subsistindo a forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando de semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O próprio Cristo se desfaz da sua glória para se vestir como um de nós. E em nenhum momento Cristo murmura, em nenhum momento nós vemos Cristo reclamando de alguma coisa. Porque Cristo, irmãos, ele não foi forçado a fazer isso. Cristo, ele não veio forçado a fazer essa obra. E Paulo quer nos ensinar que essa também deve ser a nossa atitude. A atitude de Cristo, irmãos, deve ser também a nossa. Porque quando nós estamos unidos a Cristo, através da fé, nós devemos olhar como Cristo olha. Nós devemos pensar como Cristo pensou. Nós devemos viver como Cristo viveu. Porque esse é o resultado de estarmos enxertados nele. Nós fomos enxertados em Cristo, por meio da sua obra. Então, quando nós estamos unidos a Cristo pela fé, nós devemos olhar como Cristo olha. Porque esse, irmãos, deve ser o resultado final. Quando estamos em Cristo, quando somos enxertados, nós temos que viver como Ele viveu. Como uma árvore enxertada, né? Quando um ramo é enxertado numa árvore, ele vai dar frutos. Assim também, nós cristãos, quando estamos unidos a Cristo, nós devemos produzir frutos como o de Cristo. É por isso que o versículo 12 começa com: assim, pois, amados meus. Pois Paulo aqui diz aos filipenses: vocês estão unidos a Cristo. Então, continuem a viver em obediência a esse Cristo. Porque a salvação não é apenas ter o seu pecado perdoado, mas também tem a ver com a sua vida transformada. Então, essa seção do capítulo 2, dos versos 12 ao 18, vai falar acerca disso, acerca da santificação. Nós fomos alcançados pelo Senhor, Ele perdoou os nossos pecados, mas nós temos que desenvolver essa santificação. Cristo, Ele fez aquilo que nenhum de nós teria capacidade de fazer. Então, Cristo nos alcançou. E agora, Paulo quer exortar a igreja e também nos exortar a viver de modo digno desse Senhor.
Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É o que diz no verso 12. É ver o progresso da santidade aqui e agora. E o versículo 14 vai nos mostrar que a obra de Cristo, ela tem que ser evidenciada em nossas vidas nesse momento. Embora saibamos que nenhum de nós é perfeito, mas nós temos que viver de modo digno do Senhor, reconhecendo as nossas limitações, as nossas debilidades e os nossos pecados. E isso, no verso 14, é um mandamento para nós: fazei tudo sem murmuração. E a ênfase nesse verso 14 é nessa palavrinha, tudo. Absolutamente tudo deve ser feito sem reclamação e sem contenda. Então, em casa, no trabalho, em todas as áreas, não há em nossa vida nada que possa ser excluída. Ou seja, em tudo e em todas as coisas eu devo fazer sem murmuração e sem contenda. Não há exceções. Não importam as circunstâncias que nos rodeiam. O verso é bem claro: fazei tudo sem murmuração nem contenda. Como eu disse, lembramos que Paulo está na prisão, mas ele escolhe dizer essas palavras para os irmãos de Filipos: fazei tudo sem murmurações nem contenda. Mas o que é murmurar? Murmurar é difamar. Murmurar é cochichar, é resmungar, é conversar às escondidas de alguém, é fazer queixa em voz baixa. Esse é o significado de murmurar, que no grego é gosgasmos. E contender significa argumentar contra, é rivalizar, é competir. Meus amados irmãos, as contendas são produto de um espírito que visa a desunião, que sente a necessidade de questionar tudo. Esse é o sentido dessa palavra no original. Sabe aquela coisa que continuamente as pessoas questionam? Esse é o significado nesse texto. E Paulo aqui está escrevendo para a igreja. Paulo aqui está escrevendo para a igreja de Filipos. Então, meus amados irmãos, isso aqui não tem nada a ver com um membro de questionar algumas coisas que acontecem na igreja. A questão aqui é a atitude do coração. A diferença está nisso. Porque, como cristãos maduros, se nós não concordamos uns com os outros, nós devemos procurar uns aos outros para conversar, para lidar, talvez, com as nossas diferenças. Essa é a atitude cristã. Nós não podemos ser murmuradores, nem contendiosos. Porque murmurar com os outros crentes, irmãs, é um ataque à unidade do corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Contender é eu rasgar aquilo que Deus uniu. Meus amados irmãos, nós de diferentes culturas, famílias, conceitos, o Senhor nos chamou para sermos um só povo. O Senhor nos chamou para sermos um. De diferentes famílias, Ele nos fez uma família só, a família dEle. Certa vez, a gente falando acerca da família cristã, eu perguntei lá aos meus irmãos no agrupe: você escolheu seu irmão de carne? Não. A gente não escolheu, nenhum aqui escolheu. Eu não escolhi meu irmão, né? Ninguém aqui escolheu. Da mesma forma é na família de Cristo.
Cristo, ele nos uniu de diferentes, como eu disse, culturas, conceitos, para sermos um só povo. Diferentes, porém, para ser um só. E essa foi a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João. Pai, parafraseando, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou contigo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, meus amados irmãos, nós não podemos ser murmuradores nem contendiosos. Porque Paulo, ao escrever aos Efésios, ele vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Jesus nos chamou para amar como ele amou, servir como ele serviu, andar como ele andou. Infelizmente, existem pessoas que estão sempre reclamando e causando contendas. Nunca estão contentes. Eles estão sempre reclamando do trabalho, da situação financeira, da esposa e muito mais. No contexto da igreja, reclamam do pastor, reclamam das lideranças, reclamam do culto, reclamam da pregação, reclamam das cadeiras. Meus amados irmãos, misericórdia de todos nós. Deus tenha misericórdia de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja é de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. A igreja é do Senhor. Embora estejamos aqui, nessas quatro paredes, naquele grande dia não vai ter denominação, não vai ter placa de igreja. Jesus Cristo, ele irá levar a sua igreja, todos os salvos, a igreja invisível que só ele conhece. Mas enquanto igreja visível, nós temos que viver de acordo com o que a palavra nos ensina. Nós precisamos viver assim. Nós não podemos dar ouvidos às coisas que não trazem edificação para o corpo de Cristo. Longe de nós esteja a divisão, meus irmãos. Longe de nós esteve a murmuração. Porque isso aconteceu lá no deserto. Números capítulo 11, verso 1. O Senhor se irou contra aquele povo. Porque o povo sai do Egito e vai murmurar contra o Senhor. A Bíblia diz lá que o Senhor se irou contra aquele povo. E Moisés foi interceder pelo povo. Porque, irmãos, quando agimos assim, nós estamos agindo igual os incrédulos. Os incrédulos é que são assim, murmuradores. Mas nós, como povo de Cristo, nós não devemos viver dessa forma. Porque Deus não se agrada de murmuradores. Deus não se agrada de pessoas que só reclamam. Porque, irmãos, lá em Números capítulo 11, depois os irmãos leiam lá, no final ficou claro que o verdadeiro descontentamento daquele povo era contra Deus. Era contra Deus. Eles não estavam felizes com aquilo que Deus tinha feito e estavam fazendo com eles. Eles estavam escravos e Deus os libertou. Deus os abençoou, trazendo alimento diário. Deus deu comida, Deus deu a água para eles beberem. Mas mesmo assim eles murmuravam. Eles estavam descontentes com o que Deus havia feito. Tiago capítulo 5, verso 9 vai dizer assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Meus amados irmãos, reclamação e contendas não tem lugar na vida daqueles que foram alcançados pelo Senhor. É isso que Paulo quer nos passar. É isso que Paulo escreve à igreja de Filipos. É isso que devemos aplicar para nós. Porque isso não se encaixa. Nós somos de Cristo. Se somos de Cristo, nós devemos viver como Ele nos ensina por meio da sua palavra. Nós não devemos mais
viver como outrora. E se Deus trouxe a nossa consciência disso, nós devemos confessar os nossos pecados e nos arrepender, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Devemos, irmãos, nos afastar disso, tomar a direção oposta, porque o mundo à nossa volta está cheio de pessoas que são infelizes sobre quase tudo e todas as coisas, mas nós não devemos nos associar com eles. Nós somos um povo alegre, porque a nossa alegria é Jesus Cristo. Nós não temos motivo, irmãos, para murmurar nem contender. Eu sei que muitas vezes nós somos afligidos, muitas vezes ficamos indignados com muitas coisas, mas nós não podemos dar lugar à carne. Nós temos que mortificá-la. Porque através das nossas ações, capacitadas pelo Santo Espírito de Deus, nós trazeremos edificação para a igreja e não divisão. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Fazer tudo sem murmuração e sem contendas. É a Cristo, irmãos, que nós devemos agradar. E é Cristo quem nos ensina, pelo seu Santo Espírito, que nós não devemos viver dessa forma. E qual então o resultado de vivermos desta maneira? Fazer tudo sem murmuração nem contenda, com o objetivo de que, no verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Murmurações e contendas devem ser abandonadas para que a luz de Cristo possa brilhar em nós. Não se trata, irmãos, da nossa posição diante dele, mas sobre como as pessoas ao nosso redor nos veem. O mundo que nos rodeia, como tem aqui no texto, é uma geração corrompida e perversa. Eles transgridem a lei de Deus. Eles se deleitam no descontentamento. E eu sei que todos nós aqui lidamos com incrédulos, porque nós trabalhamos, estudamos com pessoas não crentes. Nós temos vizinhos que não são crentes. Agora, o que acontece se eu fizer a mesma coisa que eles fazem? Viver reclamando e murmurando de tudo. Talvez a pior coisa que o incrédulo possa dizer a você é: eu nem sabia que você era cristão. Eu nem sabia que você era da igreja Ação Evangélica do Presidente Médici, lá do pastor Hamilton. Eu não sei que você era cristão. Meus amados irmãos, as diferenças têm que ser evidentes na nossa vida. Nós temos que testemunhar que somos cristãos com a nossa vida. As nossas ações, como eu disse, não podem estar associadas com a dos incrédulos, com a dos ímpios. Se testemunharmos mal, o nome do Senhor é vituperado. Pensemos sobre isso. Se as nossas atitudes não glorificam a Deus, com certeza o nome do Senhor é vituperado. Nós devemos pensar acerca disso. Nós temos que ter uma vida diferente, por isso que nós comumente escutamos que nós andamos na contramão deste mundo. Os nossos pensamentos, as nossas ações devem ser diferentes das pessoas que não creem em Jesus. A nossa visão de mundo deve ser a partir das Escrituras sagradas. Nós não podemos viver da mesma forma que os ímpios. E como eu disse, as diferenças, irmãos, têm que ser evidentes na nossa vida. Paulo vai dizer que nós estamos no meio dessa escuridão, porque nós vivemos neste mundo.
Mas, no entanto, ele não vai dizer assim: vocês agora vão para o deserto ou vão para um lugar e montem lá uma comunidade cristã. Não. O Senhor não vai nos dizer isso, a palavra não vai nos dizer isso. Mas a palavra vai nos dizer que nós, como cristãos, devemos fazer a diferença no meio dos incrédulos. Nós devemos fazer com que a luz de Cristo seja vista por aqueles que nos cercam. A nossa fé, irmãos, deve fazer toda a diferença no meio dos incrédulos. Sabe, mostrar aos incrédulos como Cristo impactou a nossa vida, como Ele transformou o nosso ser, como Ele mudou a nossa vida, sabe? Aquilo que Ele fez em nós, porque a partir do momento que nós mostramos às pessoas o que Ele fez em nós, Deus também vai nos usar para que possamos pregar esse Evangelho às pessoas. Mas como pregaremos o Evangelho se eu não testemunho desse Evangelho? Eu falo do Evangelho, mas eu não vivo o Evangelho. Eu falo da palavra, mas eu não vivo a palavra. Cristo, irmãos, não só nos redimiu para ir para o céu. Cristo, Ele quer que nós tenhamos uma vida transformada para a glória do Senhor. E Paulo comumente faz isso nas suas cartas. Após sempre ele falar um pouco da obra de Cristo, ele vai, como se ele dissesse assim: vocês entenderam o que Cristo fez por vocês? Sabe a obra de Cristo, aquilo que nenhum de vocês poderia alcançar a Cristo? Nenhum de vocês poderia chegar a Cristo, mas Cristo veio até vocês. Agora, que Cristo está unido a vocês, vivam do modo digno desse Senhor. Se despojam de tudo aquilo que não agrada a Deus. E eu sei, irmãos, que nessa vida nós não seremos perfeitos. Nessa vida nós não seremos perfeitos. Mas isso não pode ser suporte para que nós venhamos a continuar a nossa vida sem glorificar ao nosso Deus. Nós temos que ter esse progresso, esse desenvolvimento na nossa vida, esse desenvolvimento de santificação, de transformação. E isso, irmãos, não vai ser na nossa força, porque nós não temos força para isso. Mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos conduzir a toda a verdade. E vai fazer com que nós venhamos a mortificar essa carne e para que esse Espírito seja vivificado a cada dia nas nossas vidas. Se não há perfeição, não vai haver nunca, nem haverá na terra uma igreja perfeita. A igreja perfeita, irmãos, vai ser naquele grande dia. A igreja perfeita vai ser naquele grande dia. Porque todos nós aqui somos cheios de imperfeições. E muitas vezes nós cobramos das outras pessoas aquilo que eu não faço. Eu não sei onde está esse texto que diz, acho que é em Tiago: se você sabe o que deve fazer e não faz, você está pecando. Parafraseando, que eu não sei se é bem isso. Se você sabe o que é fazer certo e não faz, você está pecando. E muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos ordena por meio da sua palavra. E queremos cobrar das outras pessoas. Isso não é viver o Evangelho. Nós estamos sendo legalistas. Queremos cobrar dos outros aquilo que nós não fazemos. Sabe qual é o maior pecador? Olhe todos os dias de manhã no espelho e você vai descobrir quem é o maior pecador. Então, meus amados irmãos, nós precisamos, irmãos, fazer com que a nossa vida seja transformada. E essa transformação, ela não pode ficar escondida. Ela deve ser vista pelos homens para glorificar e exaltar a Deus. Sabe aquela pessoa chegar para você no trabalho de manhã e dizer: mas rapaz, todo mundo reclama, por que tu não reclama na segunda-feira? Uma porta ali se abre, porque eu tenho Jesus Cristo. Porque eu tenho Jesus Cristo, a minha alegria. Porque Jesus Cristo abriu essa porta de emprego para mim. Essa é a diferença que nós devemos fazer. E não se juntar com os incrédulos e começar a reclamar também.
Certa vez eu vi uma postagem do pastor Renato Vagens, ele falando acerca disso. Muitos cristãos reclamando porque na segunda-feira tinha que ir trabalhar. Misericórdia. Quando nós deveríamos agradecer. Meus amados irmãos, nós precisamos ser transformados por meio da palavra do Senhor. Nós devemos fazer a diferença para que o nome do Senhor seja glorificado. Para quando Paulo aqui no verso 16 vai dizer, para que, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, Paulo vai dizer assim, para que eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo está incentivando aqui aos filipenses e também a nós, para que naquele grande dia, ele tenha, no sentido de dizer assim, eu não corri em vão, eu não me esforcei inutilmente. Paulo quer ver todos os filipenses salvos no dia de Cristo. E eu creio também que isso é um desejo da liderança, do nosso pastor. Naquele grande dia, ver todos nós e dizer assim, eu vi que eu não corri inutilmente. Eu preguei a verdade. Por isso, meus amados irmãos, façam tudo sem murmuração nem contenda. Façam tudo com a atitude de Cristo que habitou em Paulo. Devemos sempre nos lembrar, nós somos um povo escolhido de Deus. Deus nos escolheu dentre muitos outros para sermos o seu povo. E como povo de Deus, nós devemos amá-lo, nós devemos honrá-lo, nós devemos adorá-lo. E devemos ser sempre gratos a Ele em tudo e em todas as coisas. Não deve haver espaço em nosso coração para o descontentamento. Cristo é a nossa alegria. Que possamos pensar acerca disso. Que possamos tirar da nossa mente e do nosso coração qualquer descontentamento, qualquer indiferença que haja em nosso coração. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele nos comprou com seu sangue precioso. Pedro vai dizer que esse sangue é mais precioso do que o ouro, que era o metal mais conhecido na época, o metal mais valioso conhecido na época. Foi a preço de sangue que Ele nos comprou. Então precisamos viver de modo digno desse Senhor. Andar como Ele andou, olhar como Ele olhou, amar como Ele amou. Reconhecendo as nossas debilidades e nos colocando diante dEle, para que Ele possa nos transformar para a glória dEle mesmo. Orar para que não haja em nosso meio nenhuma indiferença. Porque nós somos, como eu disse, feitos um só povo. Que possamos ter motivos de sobra para ser gratos ao Senhor. E eu creio que nós temos motivos de sobra. Porque nesse dia, o Senhor nos sustentou. Nesse dia, o Senhor nos guardou e nos livrou do mal. Nesse dia, o Senhor nos abençoou e supriu as nossas necessidades. Nesse dia, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui em sua casa, para juntos abrirmos os nossos lábios e exaltá-lo. Meus amados irmãos, Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. E como eu disse, quando nós murmuramos e quando nós contendemos, é dizendo assim, Senhor, eu não estou satisfeito com a minha vida, eu não estou satisfeito com a igreja, eu não estou satisfeito com o Senhor. Então, que longe de nós esteja, irmãos, toda reclamação e toda murmuração. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa aplicar essa verdade em nosso coração. Para que possamos crescer cada dia mais nessa vida de santidade, de busca ao nosso Deus, de conhecimento de Deus, de desejo de ser igual ao Senhor em todas as suas ações. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Porque, irmãos, nós já temos tantos problemas, tantas dificuldades. E nós não devemos
dar razão para que mais coisas desagradáveis aconteçam na nossa vida. Então precisamos pensar acerca disso. Já bastam as lutas que cada um tem na sua vida diária. E como igreja do Senhor, nós devemos estar mais e mais unidos, ajudando uns aos outros, aconselhando uns aos outros. É isso que a palavra nos ensina. Não devemos ser indiferentes uns para com os outros. Em nome de Jesus, o Senhor possa trazer essa verdade no nosso coração, para a glória dele mesmo. Amém?